Oiê. Olá! Estamos de volta com mais um episódio do Pipoca Delas e hoje nós vamos falar de série da dona Disney. Hoje nós vamos falar de Good American Family, ou Uma Família Perfeita. Mas antes, aquele mantra de todas as quartas-feiras, o nosso querido CCC. Curte, comenta e compartilha esse episódio aqui do podcast e o vídeo aqui no canal. Aproveita e se inscreva aqui no canal também. Bom, eu vou falar a sinopse rapidamente da série e depois vocês já sabem, tem spoiler. Em Good American Family, um casal decide adotar uma garotinha de 7 anos que tem uma forma rara de nanismo, mas com o passar do tempo, eles começam a ter dúvidas se essa criança é de fato uma criança ou uma farsante se fazendo passar por uma criança. The Good American Family é baseada na história real de Natalia Grace. E aí, Bru? The Good American Family, vale a pena? Vale muito a pena. Eu que indiquei pra Camila essa série, que eu comecei a assistir porque eu já tinha ouvido o podcast sobre a história da Natalia Grace. E aí eu fiquei muito interessada em ver a série. E assim, vale muito a pena. Eu gostei bastante também da indicação da Bru. A série é muito boa, bons atores. E eu não conhecia a história da Natalia Grace. Eu só conhecia a história da órfã, do filme A Órfã. Dessa história eu não conhecia. Então eu gostei bastante. Vale muito a pena. Agora a gente vai falar da série com spoiler. Então se você não assistiu, beijo, tchau pra você. O interessante dessa série é que, assim, metade da série, o começo, os primeiros episódios, são baseados no depoimento dos pais adotivos, né? Então a gente tem a visão dos pais, a perspectiva deles. E da metade pro final, a gente tem a perspectiva da Natalia Grace, né? Da criança. Então, assim, é interessante você ter as duas perspectivas, né? Porque você vai mudando de opinião conforme você vai assistindo a série. Acontece tanta coisa absurda e por ser baseado em fatos, né? Uma história que realmente aconteceu, você fica revoltada. A parte dos médicos, sabe? Aquilo é absurdo. O juiz não aceitar a declaração de todos os outros médicos e não mudar a idade da menina. Enfim, eu tô indo já mais pra frente da série, né? É que essa parte me revoltou tanto que eu falo, gente, é impressionante como o ser humano é difícil, né? O ser humano é uma raça que é complicada. Mas, assim, desde da adoção dela, foi tudo errado. O jeito que ela foi adotada foi tudo errado. Só que aí, a parte da adoção, a gente tem a perspectiva dos pais, né? Mas a gente vê que realmente a instituição que fez a adoção, ela não era idônea, né? Tinha algum golpe ali, Não. eles queriam se livrar da menina, e o primeiro que apareceu jogaram a menina lá, né? E a forma que a gente vê, parece que realmente a menina é um demônio, né? Porque parece que ela fica provocando a mãe, que ela só gosta do pai, que ela fica fazendo coisa pra irritar a sua mãe, né? Aí a gente fica um pouco na dúvida, a gente fica com raiva da menina, né? A gente fala, não, essa Fica. realmente não é uma criança, deve ser uma adulta, e a gente acha que ela menstrua, porque a mãe acha as meias com sangue. E aí vai, decorrer da série, a gente vai vendo que não é bem assim, né? Por isso que história é complicado, né? São três lados, né? De um, do outro e a verdade. E aí, nesse caso, nessa série, a gente só tem dois lados. A verdade verdadeira mesmo, a gente não tem, né? Eu achei essa Não série tem. excelente, excelente. Eu amei mesmo, assim, as atuações, a história. É triste porque é real, mas a série é excelente. Eu também gostei. Eu gostei bastante. Esse começo, eu fiquei com raiva da menina, assim, da Natália. Eu falei, nossa, ela é muito insuportável. Muito insuportável. Meu Deus do céu. Aí realmente parecia a órfã mesmo. Lembrava a órfã filha, o filme, né? Que ela fica realmente, ela é muito mais fofa com o pai. E a mãe, ela fica alfinetando, ela fica também os filhos. Essa parte é muito parecida com o filme lá, a órfã. Mas, depois com a outra visão, a gente vê que a personagem da mãe, Christine, que é interpretada pela Ellen Pompeo, né, de Grey's Anatomy, né, e tudo mais. Eu nunca tinha assistido nada com ela, então eu gostei muito da forma como ela interpretou essa mãe aqui. Ela é uma mulher bem egocêntrica e, sabe, assim, o jeito como ela fala, parece que ela tá sempre ajudando os outros. Ela gosta de jogar isso bem na cara, eu ajudei, porque ela tem um filho autista que ela ajudou, que ela acreditou e o menino se desenvolveu muito bem, né? Enquanto os médicos tinham desenganado meio ele, assim, que ele não ia falar e tudo mais. Mas aí ela
utiliza disso, ela abusa também dos filhos para conseguir fama, que é o que ela quer, né? Então você vai conhecendo essa personagem e eu acho que a Ellen Pompeo, ela fez isso muito legal. O outro ator eu gosto muito, que faz o marido dela, né? O Michael, que é o Mark Duplass. Ele tem alguns filmes, ele é muito bom ator, inclusive eu já testei uma vez uma que a gente já falou aqui, de um filme que ele fez, que tinha na Netflix, que chamava Creep, é um filme de terror, né? Mas é bem interessante. E ele tá ótimo como aquele personagem péssimo também, que como ele é bem depressivo. Depois tem aquela cena dele querendo se matar, que ela foi lá atrás dele. E isso é muito bom pra ela, porque ela consegue manipular ele, enfim, ela manipula a família toda. Depois a gente vê como ela é, né? E eu gostei muito de ver essa personagem, porque no começo eu tava dando razão pra ela. Assim, razão entre aspas. Razão porque a menina era muito chata. E parecia realmente que ela tinha tentado matar os outros filhos. Né? Eu falei, nossa, tá ficando perigoso. Realmente ela tentou matar o menino, tentou matar, tal. Depois, na verdade, essa parte da relação dela com a mãe, não sei se é verdadeira. E isso, eu acho que talvez ela não fosse mesmo uma criança muito fácil, não sei dizer. Tentou matar ou não, eu não sei. Mas ela devia ser mais apegada ao pai mesmo. Talvez ela não desse tanta atenção pra mãe. Até por isso a mãe deu uma surtada. Porque ela estava acostumada a ela ser... Porque ela queria fazer da menina um projeto. Né? Como ela fez com o filho dela. E quando ela viu que não ia dar certo, aí eu acho que ela inventou essa história, surtou. E como o pai ela adorava o pai também que tinha esse problema de ser meio depressivo, precisava ser importante, precisava que alguém amasse. Como a menina deu muita atenção pra ele adorou isso também. E, gente, sei lá, pessoas estranhas. Assim, os atores estão todos excelentes, a menina é incrível. A menina, assim, ela realmente entregou assim, no papel, realmente ela foi excelente. Mas assim, o absurdo, né, de diagnosticarem, tiveram vários diagnósticos que a menina não tinha 22 anos, que a menina tinha 7, né, 7, 8, 7, por aí, né, que a estrutura óssea da menina não estava desenvolvida e não sei o quê. Aí colocaram uma menina pra morar sozinha. Ela nem alcançava as coisas, sabe? Só deixava as comidas lá, tudo que ela tinha que preparar. Uma criança de 7 anos, gente. Uma criança de 7 anos. Não sabe fazer um miojo, né? Negligenciaram total, né? E o fato de ter ido pra julgamento, depois que aquele outro casal ajuda ela, né? Mas tá mais querendo pegar os benefícios da menina, mas querendo ou não, eles ajudaram de uma certa forma, né? E o juiz, tipo, cagou, assim, pra todos os depoimentos. Ela tem 22 anos mesmo, não sei o quê. Gente, eu fiquei revoltadíssima com isso. Imagina o trauma. Eu também fiquei muito revoltada com essa parte, porque ela ia ganhar naquela primeira audiência com as conversas de Facebook e tudo, tava tudo pra ela. O problema é que sempre tem brecha, né? Justiça sempre tem brecha, e aí tinha a brecha que ela não recorreu, porque a mãe, a segunda mãe lá, não quis recorrer. Não sei se foi para não perder os benefícios ou sei lá o que, não quis recorrer, e por conta de não recorrer, ela perdeu a chance. E aí tudo aquilo que foi usado naquele julgamento, o casal, né, o advogado do casal pediu para retirar do próximo. Foi mais ou menos o que aconteceu com os irmãos Menendez, que tudo que foi usado do primeiro julgamento não pôde ser usado no segundo e eles foram condenados. Então foi mais ou menos a mesma coisa. Não pôde ser usado nada do Facebook, não pôde ser usado o fato da idade dela real, da mãe biológica que apareceu. Nada pôde ser usado. Então, ela não tinha o que fazer. Ela teve, inclusive, que falar em juízo que ela tinha 22 anos. Ela tinha nascido em 89. Gente, é muito absurdo isso de desvalidar o primeiro julgamento, sendo que geralmente é o que tem as melhores provas, né? Como assim se desvalida? Tem um monte de médicos foram lá, diagnósticos, exames, que, enfim, né? Cagaram pra ela, né? Essa foi a realidade, né? Porque os pais, a mãe, né, era famosa, influente na área dela, escreveu livro, tem um centro de autismo. E aí dane-se a menina, né? A menina se lascou, coitada. Gente, eu fiquei. Se lascou. Essa história. Porque teve que ficar com aquela família que, tratou ela bem, mas não sei até que ponto se eles abusaram ou não dela, da questão física, não sei. Não foi mencionado isso na série, mas... Pelo que eu ouvi do podcast, essa família não infligiu os abusos que a primeira família fez com a menina, né? Mas o abuso foi
de ficar com os benefícios dela, tal. Eles ajudaram mais ou menos, né? Porque foi para julgamento, cuidaram dela, mas eles ficavam com o benefício dela, né? Então, hoje ela é É, adulta e hoje é. ela vive por conta. Tem se eu não me engano, tem o documentário que eles tiraram desse documentário muita parte de depoimento e eles fizeram a série baseada nesse documentário. Tem o documentário, tem podcast, tem muita coisa sobre essa história, né? E assim, acaba como acaba a série mesmo. Ela tá vivendo. Ela é adulta, tá vivendo por conta, mas assim. E aí? Eles vão pagar por isso? Como é que fica? O que vai dar? Acho que não, né? Acho que não tem mais como ela ganhar alguma coisa ou processar ela. Essa parece que nesse documentário que eu não assisti, mas tem, eu acho que alguns documentários. Tem um na HBO, e eu não sei, acho que tem outros. Que a mãe nem deu depoimento, ela nem apareceu. Só quem deu depoimento foi o pai, e parece que no depoimento ele fala exatamente o que ele fala na série, que isso foi tirado do depoimento, né? Que ele também foi vítima da Christine. Falam que. Porque eu ouvi o podcast do Modus Operandi, elas fizeram um episódio só sobre a Natália Grace, e elas citam muito esse documentário. Falam que, assim, as partes dele são péssimas. Assim, dá vontade de dar na cara dele. Eu falei, bom, eu vou acreditar, porque realmente o cara é um banana, né? Falar que a mulher que mandava nele, ele não tinha voz ativa, sabe? E que ele era contra as coisas que ele fazia, mas ele não fazia nada pela menina. Aquele negócio dela falar que a menina já era mocinha, que a menina menstruava, que a menina tinha pelos pubianos, isso nada era verdade. E ele, como homem, ele não ia checar, né? Ele jamais, eu vou falar pra menina ficar pelada na minha frente. Até entendo, mas todo o resto, ela devia bater na menina, ela devia ser bem agressiva com a menina, né? Estranho, porque com os meninos, aparentemente, ela era ok. Eu não sei, eu acho que ela é com ciúmes da menina, eu acho. Que a menina começou a ter um protagonismo e ficar com pai e não gostar dela. Eu acho que talvez ela tivesse a menina talvez não fosse pois, muito carinhosa, tivesse mais apegada ao pai. E aí eu acho que isso incomodou ela, porque ela gostava de ser o centro da atenção, né? Gostava de mesmo ser. não gostando do marido, né? Convenhamos. Mesmo não gostando. O marido só servia para justamente fazer as vontades dela, né? Ela é aquele tipo de pessoa narcisista que precisa de uma pessoa como ele. Uma pessoa que é meio depressiva, uma pessoa meio que precisa de atenção também, de amor, que precisa ali e fica fazendo tudo que a outra pessoa quer. Então por isso que eles ficavam juntos. Depois ele acabou casando com a companheira de trabalho dele, que depois que eu me liguei que era a menina. Só quando eu encontrou no barco, eu falei, nossa, é ela. Quando apareceu a primeira cena deles dois, eu falei, nossa, casou com outra moça, não sabia nem quem era. Mas eu acho que ele interpreta muito bem o personagem. Mas eu imagino que ele depois colocar a culpa na Christine, sabe? Ele tinha opinião própria e depois ele mesmo assume que ele sabia que a menina era criança. Por que ele continuou fazendo o que a Christine queria? Por que ele foi lá e deixou a menina sozinha, não foi dar uma atenção pra menina? Mas eu acho que também pra ele era cômodo, porque quem sustentava a casa era ela, né? Tipo... Ele foi desempregado, trabalhou mais, né? Então. Não sei. Não foi mencionado, mas aí eu acho. Quem tinha o nome, a reputação era ela, né? Ele não era ninguém, ele só era o marido dela. Mas mesmo assim, né? Ai, sei lá, quando tem criança no meio assim, como você vai ver o outro espancando a criança? Você não vai fazer nada. Diz ele que gravou, né? E depois desapagou ela batendo na menina, enfim. Isso é uma coisa que a gente vai ficar sempre na dúvida, como a questão da cerca, que empurrou ela na cerca. Essas coisas, a gente vai ficar sempre na dúvida se a menina tava com faca, se a menina fazia isso pra provocar a mãe. Porque isso não tem como. Uma fala que sim, outra fala que não. Eu acho a Christine dissimulada. Essa parte né? De faca e cerca, a menina tem 7 anos, sei lá, já 7, 8 ali na época. Eu não acho que a menina entrou no quarto com uma faca. Agora, tem empurrado a mãe na cerca? Por raiva, a criança pode ter empurrado. Mas a faca já é demais. Pode. Assim, achei que a faca é demais. Mas a gente não vai ter. E a visão da Christine, né? Porque a menina não, né? E a visão da Christine. Óbvio. Que nunca pegou, nunca tentou matar os irmãos, né? Aquela cena que ela joga os negócios na rua, enfim. Tudo isso é visão da Christine, endossada pelo marido, que depois, sei lá, falou que... não, enfim.
Essa parte dos médicos eu fiquei muito puta também quando a gente fica sabendo que os outros médicos da clínica tinham dito que ela tinha 7 anos. E eu não entendi porque aquele médico confirmou que ela tinha Porque a 22 Cristina anos. pediu, porque ele era médico da família antigo, sabe aqueles médicos antigos? Gente, mas. Vai, você quer Pelo que amor faz de isso? Deus, Tá bom, eu assino aqui, é só um papel mesmo, achou que não ia dar nada, sabe assim? Ele tinha que ter perdido a licença médica, Óbvio, cara. óbvio. Não sei se ele perdeu, mas sabe? Ele tinha que ter perdido a licença médica. Porque os outros falaram que ela era menor. E a cena que ela vai lá no hospital, justamente passar com ele, que ele fala, é normal ter pelos pubianos, às vezes acontece, não sei o quê. Parece que ele examinou. Eu tinha entendido que ele tinha examinado, mas pelo jeito acho que não examinaram. Acho que não. Ela. Acho que foi só o que a Cristine falou e ele só endossou o que ela falou. Mas assim, o que me deixou chocada foi que no julgamento, sei lá, foi uns 10 médicos lá falar que não, essa menina tem 7 anos. Essa menina tem. Aí um questionável falou que ela tem 22 e o juiz falou: tá bom, tem 22, a gente não vai mudar a idade dela, não. Acharam a mãe da menina, sabe? Então, assim, eu não confio na justiça do homem. Não confio. Mas, sabe? É porque essa história de anular a prova, porque foi, sabe, de eles conseguirem anular a prova, isso é Também muito acho. sacanagem. Você citou o irmão Menendez, que eles tiraram todas as provas de abuso de criança, porque, ai, não existe abuso de menino. Como não? Inferno. Claro que existe. Mas, enfim, anos 80, né? Enfim. Olha, enfim, essas coisas que eu não entendo, sabe? Essas coisas da justiça são complicadas, porque elas são injustas, Muito. né? Você anula umas coisas que os advogados conseguiram tanta prova e anulou por conta de um erro. Nossa, imagina. Tinha ela- livro de conversa de Facebook, eles não aceitaram. Pois é, e nada disso pode ser usado de novo. Isso é muito triste. Ainda bem que ela conseguiu mudar a idade dela com o passaporte, deram isso pra ela, né? Mas os dois lá realmente não aconteceu nada, foram absolvidos, nada, nem uma cesta básica pagaram, Então, nada. é o que nada. eu falo, né? O crime compensa, porque é a mesma história que a gente falou também da vinagre de maçã. Gente, dá o golpe, é provado que foi dado o golpe, cria vaquinhas mentirosas, fica com todo o dinheiro e acaba em pizza. A pessoa não paga uma multa, não é presa, não acontece nada. E aí, tipo, a pessoa fala, mano, o crime compensa mesmo. Se você for ver, não dá em nada. Compensa. Estelionato geralmente compensa, porque nunca é preso. Sempre fica solto, porque geralmente as provas são subjetivas. E tipo, a pessoa fala, mas eu pedi, ela deu porque quis. Entendeu? Aí é verdade. Bom, Porque senão a pessoa não pôs uma arma na cabeça, não foi amiga, assalto. Aí não tem como você prender uma pessoa dessa, porque a outra lá deu dinheiro porque quis. Então realmente as regras, as leis tinham que mudar. Aí eu não pra entendo. estelionato. Aí a Né? pessoa Porque rouba não um muda. pão, é presa 25 anos. Eu não consigo entender. E aí é assalto, né? Constituído, conta como assalto ou furto, tudo. Tá na lei. Estelionato. A atriz que faz a Natália, ela tá muito bem. Ela é uma atriz de 20 e poucos anos, que tem nanismo. Bom, ela tá ótima. E ela faz a Natália. Eu não sei como é a Natália, eu nunca ouvi, porque, como eu falei, não vi documentário da Natália. Agora eu vou até procurar ver. Mas ela faz a Natália, criança, uma menina muito... Eu acho ela é... Como é que fala? Matura. Ela é mais madura para a idade dela. Claro que ela tem as atitudes de criança, de uma criança de 7 anos, mas algumas atitudes ela é mais madura, assim. Então, talvez isso tenha... Porque eu acho que ela afrontava um pouco a Christine. Então, talvez isso tenha incomodado a Christine para ela fazer tudo isso, falar que ela tinha 22 anos. A cena do Tampax também, do absorvente interno, a gente não vê, mas é horrível, né? Horrível. Enfim, tudo é muito terrível nessa série. É revoltante. E realmente o Estado também não protegeu essa menina, nunca protegeu essa menina, né? Porque ela já começou sofrendo lá na Ucrânia, que ela já foi deixada, abandonada pela mãe, porque ela tinha essa... Então, o médico falou, né? Esse Abandona nanismo. porque só que ele vai dar muito trabalho. Ela foi para os Estados Unidos, sabe lá Deus como, de que forma. E aí, eu não entendi muito bem por que a outra família não ficou com ela. Então, tipo, tem sigilo, né? Não se fala o que aconteceu.
Porque a gente só tem a versão da Christine, que foi lá conversar com a É. mãe, né? Segundo ela, e a mãe disse que a menina era mais velha, entendia tudo e estava junto com a instituição que fazia adoção dela lá. Mas a gente não sabe também disso, porque isso é uma versão da Christine. Então eu não sei por que motivo que a família devolveu a menina, mas assim, péssima, a menina tinha vários Óbvio, traumas. Né? Nunca foi querida, nunca foi aceita. É, a parte da clínica também, que ela fica internada com adultos. Nossa, aquilo é pesado, hein? Nossa. Então é realmente uma vida difícil a Natália Sim. teve, assim. Realmente bem Eu difícil. espero que ela consiga colher os frutos agora, né, dessa exposição e ter uma vida normal, assim, sabe? Dentro do possível, né? Foram muitos traumas. Muitos traumas. É o que ela falou, ela fala, a minha infância eu já perdi, né? Não tem como voltar. Agora eu sou uma adulta mesmo, porque agora, né, ela tem 20 anos, 20 e poucos Agora ela anos. tem, agora. É triste, né? Mas é uma história, é uma série muito boa, muito bem Sim. feita. Assim, da forma como foi contada. Assim, com as duas visões, as interpretações, eu gostei Eu bastante também, da a série. montagem é muito boa da série, eu adorei. Demais. E as crianças, os filhos dela, né? É interessante porque depois ele até vai, O autista, menino, né? conversar com a Natália, o Jake, não sei, acho que é Jake. Porque ele fala, né? A gente foi manipulado por ela também, pela Eles mãe. eram crianças também, então, né? Não dá pra Eles eram cobrar da crianças, criança. né? Se o pai que era adulto não teve uma atitude, ia ser as crianças que iam ter? Então, eles não têm culpa, né? De nada. E a Natália entendeu isso. Pelo menos isso. Bom, vamos às notas. Deixa eu começar. Eu não conhecia nada da história, então pra mim foi tudo muito surpresa, tudo assim, eu fiquei muito querendo logo chegar no final, a gente nem comentou, mas são 8 episódios, é bem rápido de ver, porque você fica muito entretida com a história. Então eu vou dar 4 para essa série, assim, porque eu achei muito boa, tirando uma coisa ou outra que eu acho que ficou faltando, um ponto ou outro que ligou, talvez, curiosidade minha, que talvez a série também, nem sei se daria pra abordar, e eu vou buscar essas informações aí, ver se tem documentário e tal, mas eu vou dar 4 pra série, eu achei muito bem produzida, gostei dos atores, enfim, ótimo. 4 é bom. Eu vou dar 4,5. Eu só não vou dar 5 porque eu queria que tivesse tido justiça. Mas aí não é a série, né? Tá. No caso, seria pela história da vida real mesmo, que teve, assim, muita inconsistência, muita injustiça com a menina e tudo mais. Mas, assim, eu vou dar 4,5. Mas a série é excelente, eu não tenho nem o que reclamar. Daria pra dar 5, na verdade, porque eu não tenho nem reclamação. Eu gostei do elenco, eu gostei da história, eu gostei da forma que eles construíram metade da série na perspectiva dos pais e a outra metade na perspectiva da menina. É excelente, nossa, eu vi muito rápido essa série. Eu achei uma série pesada por ser do Disney Plus, né? Eu achei que o Disney passaria uma coisa mais leve, porque é uma série pesada, não mostra assim, não tem uma Exato. cena pesada, mas a história em si é pesada, né? Mas é excelente, excelente. Eu amei essa série, uma das melhores que eu assisti esse ano até agora. É verdade, uma das melhores mesmo. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, lembrando que todas as quartas tem episódio novo no podcast e vídeo novo aqui no canal. A gente se vê na próxima quarta. Beijo, gente, até quarta. Tchau!